Bem, queridos, vamos orar? Não, antes eu quero apresentar os visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Faz assim com a tua mão. Você vai estar recebendo aí uma lembrancinha da igreja. E eu quero dizer para você, olha, seja bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus possa estar revelando no teu coração. Amém? Nós te amamos de uma maneira assim, muito especial, em nome de Jesus. Volte sempre, em nome de Jesus. Amém? Agora fecha os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Vamos lá? Começa a falar com Deus agora em nome de Jesus. Peça a Ele para estar falando contigo. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra. Te glorificamos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe a este lugar para estar falando em nosso coração, para estar fazendo algo em nossa vida em nome de Jesus. E eu neste momento, ó Deus, me coloco diante do Senhor, coloco cada vida diante do Senhor. Que o Senhor possa estar preparando o nosso coração para estarmos recebendo a tua palavra. E que a tua palavra, ó Deus, possa causar mudança na nossa vida, possa causar transformação em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Deus, sermos um testemunho vivo por onde quer que nós formos, por onde quer que nós viemos a passar. E em nome de Jesus nós te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor é aquele que revela, é aquele que fala, é aquele que cura, que liberta, é aquele que salva. Bendito e digno de todo louvor é o Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor? Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta e gostaria que você fosse sincero. Amém? Quem aqui crê que é chamado para grandes conquistas? Eu creio. Eu sou chamado para grandes conquistas. Amém? Eu creio que todos aqueles que fazem parte do reino de Deus são chamados para grandes conquistas. E em nome de Jesus, você faz parte desta família, não é por um acaso. É porque Deus chamou você para estar conquistando grandes coisas em nome de Jesus. Eu gostaria que você lesse juntamente comigo Neemias capítulo 2, a partir do versículo 20. Somente este versículo, que diz assim: Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Nós fazemos parte da grande Jerusalém. Fazemos parte do reino de Deus. E em nome de Jesus, aonde quer que você estiver, seja qual for o chamado que Deus fez para a tua vida, seja qual foi a grande obra que Deus chamou você para fazer, independente das circunstâncias, independente daquilo que vier a acontecer, Deus manda te dizer que Ele o fará você prosperar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E quantos de nós gostaríamos de participar de grandes conquistas na nossa vida? Quantos de nós não gostaríamos de estarmos conquistando grandes coisas na nossa vida? Se eu vier a perguntar a cada um aqui, eu creio que cada um vai dizer: não, eu gostaria de estar conquistando algo grande sobre a minha vida. Eu gostaria de estar executando uma grande obra para o Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria, pastor, de estar fazendo algo assim para Deus, algo a qual Ele tem colocado em meu coração, mas eu ainda estou sem força para continuar, estou sem força para fazer. Eu gostaria, mas de repente, pastor, levanta as circunstâncias diante de mim, levanta algumas coisas diante de mim que me desanima. Levanta, pastor, algumas coisas diante de mim que me entristece. Já viu aqueles crentes dodói
que nada pode acontecer, ninguém pode falar nada, ninguém pode dar uma crítica construtiva, que aquela pessoa se sente entristecida, se fere e de repente já não se quer mais fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Então, pastor, eu gostaria, mas só que eu estou sem força, porque levanta algumas circunstâncias, algumas coisas diante de mim, que me entristece e que me desanima e que me frustra, e de repente passou, eu parei no tempo, e o tempo já está passando, já 10 a 15, 20 anos, que eu creio que eu tenho esse chamado, eu creio que Deus me chamou para conquistar algo grande, eu creio que Deus me chamou para estar fazendo algo grande para Ele, e de repente eu estou parado no tempo, porque alguma coisa me aconteceu, e eu me entristeci, parei, porque alguma tempestade se levantou, e eu me intimidei, me aquietei, me afastei, porque algum gigante se levantou, e eu caí diante daquele gigante, e não tive forças mais para continuar. Querido, lutas nós sempre vamos ter. Você tem um chamado, nós temos um chamado para fazermos algo grande para o Senhor. Nós temos um chamado para estarmos conquistando algo grande diante de Deus. Nós temos. Mas obstáculos sempre vai acontecer. Obstáculos sempre vai se levantar-se diante de nós, mas a palavra do Senhor, quando nós olhamos para ela, o próprio Senhor Jesus nos diz: olha, vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam ter, porque eu tenho vos dito para que em mim tenhais paz, porque no mundo vocês terão aflições. Está escrito lá em João capítulo 16, versículo 33, olha, vocês precisam descansar em mim, vocês precisam ter os olhos somente fixados em mim, porque em meio às tempestades, em meio às turbulências, se vocês estiverem com os olhos focados em mim, vocês terão paz, vocês terão estabilidade, vocês terão força para prosseguir, para conquistar aquilo que eu tenho dado a vocês. Vocês terão força para conquistar, para executar as grandes obras que eu tenho colocado diante de vocês. Então, tenha bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. E a Bíblia também, um versículo que eu estou sempre dizendo aqui, todas as terças-feiras, em 1 João capítulo 4, versículo 4, que diz: filhinhos, sois de Deus, vocês são de Deus, nós somos de Deus, e já os tende vencido. Vencido quem? Vencido os obstáculos, vencido as tempestades, vencido as circunstâncias diversas. Vocês já venceram tudo isso. Sabe por quê? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É por isto. Pastor, então eu tenho um chamado para conquistar algo grande? Nós temos. Pastor, então eu fui chamado para executar algo para o Senhor, algo grande? Sim, nós fomos chamados para executar uma grande obra para Deus. Nós fomos. E tem alguns dias que eu venho estudando a Bíblia, estudando sobre alguns personagens da Bíblia, e de vez em quando eu gosto de estar lendo ali e viajando ali naquelas passagens bíblicas daqueles pequenos homens que foram usados pelo nosso grandioso Deus, pelo nosso grande Deus, aqueles homens que talvez eram insignificantes aos olhos da sociedade, talvez alguns nem sabiam falar direito, mas que se dispuseram a estar nas mãos de Deus e se executaram grandes obras na presença do Senhor, para Deus. Noé foi um deles, chamado por Deus para construir uma grande arca, que talvez no decorrer do dia que ele estava ali, com a sua machadinha, com a sua talhadeira, com o teu martelo, muitos diziam para ele: olha, velho, você está gagá, você está caduco, você, velho, está pirando, porque isto é impossível. Mas ele perseverou diante das circunstâncias, diante dos obstáculos, diante das palavras pessimistas, ele perseverou.
Moisés chamado para tirar o povo do Egito. O povo, aquela multidão, bilhões de pessoas estava ali no Egito, escravo de Faraó. Mas aquele homem ali, ousado por Deus, ouviu aquele chamado e se dispôs, colocou-se nas mãos de Deus para poder tirar aquele povo dali. E acredito eu que não foi fácil tirar aquele povo dali. Porque aquele povo, apesar de ser escravo ali no Egito, era um povo próspero, era um povo abençoado, era um povo que estava estabilizado. Então, creio eu que foi uma luta, creio eu que foi tantos obstáculos que se levantou, tantas palavras negativas que se levantou, mas ele, ouvindo o chamado de Deus, perseverou naquele chamado em executar uma grande obra a qual Deus havia colocado nas mãos dele. E se nós formos citar outros, são tantos. E Neemias, nesse texto que nós lemos aqui de Neemias, neste versículo, chamado para construir o muro de Jerusalém, ouviu tanta chacota, tanta zombaria do inimigo, pessoas que eram contrárias àquela construção, mas ainda assim, ele perseverou e abriu a sua boca e disse: olha, o Deus que me chamou para fazer essa obra, Ele também me fará prosperar. E nós construiremos o muro, porque Ele é conosco. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é conosco, em nome de Jesus. E lendo sobre esses personagens, um homem que é muito pouco falado na Bíblia, o pastor Elcio citou sobre ele na terça-feira, e em algumas outras terça-feiras eu também venho falado sobre ele. Um homem também que foi chamado para fazer uma grande construção, uma grande obra para Deus. Um homem chamado Zorobabel. E eu, quando olho para este homem, eu vejo as lutas, as dificuldades, as tempestades que ele teve que enfrentar, os obstáculos que se levantou diante dele, mas ainda assim, ele, movido pela palavra de Deus, ele perseverou, e ele foi à frente, ele foi além, ouvindo o chamado de Deus, através da palavra de incentivo, ele foi, caminhou, juntamente com aquele povo, e reconstruiu o templo. Obstáculo sempre vai aparecer, pastor, sempre vai aparecer. Sempre vai. E esse homem, creio eu, que era tão querido por Deus, por fazer aquela obra tão maravilhosa que era a reconstrução do templo, que Deus, lá em Ageu capítulo 2, versículo 23, Deus o chamou de anel de selar. Anel de selar. E eu fui pesquisar o que é anel de selar. Anel de selar é que os reis naquela época, as autoridades naquela época, usavam para confirmar, para selar algum documento, para autenticar, carimbar documentos oficiais daquela época. E este homem, diante daquelas circunstâncias, diante daqueles obstáculos, este homem, talvez por algum tempo, se desanimou, porque deu ouvido às vozes pessimistas, às vozes negativas, porque olhou para as circunstâncias, olhou para os obstáculos, olhou para os gigantes que se levantavam ali entre ele e aquela ordem, aquele chamado de Deus. Certa vez se desanimou, assim como eu, assim como você. Temos a certeza e convicção de que Deus nos chamou para conquistarmos grandes coisas. Temos a certeza e convicção em nosso coração
de que Deus nos chamou para estarmos executando grandes obras para Ele. Mas de repente, assim como aquele homem, Zorobabel, eu e você, nós nos desanimamos. Diante das tempestades, diante das lutas, diante das vozes dos inimigos que se levanta para soprar em nossos ouvidos, nos desanimamos. Mas o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso. Deus nos ama de uma maneira assim tão especial, que Ele nos trouxe aqui nessa noite, para que o Espírito dEle que habita em mim, habita em você, e que está presente no nosso meio, e que tem toda a liberdade de agir, Ele nos trouxe aqui para sermos tocados por esse Espírito, para sermos levantados por esse Espírito, que já está falando em meu coração e em teu coração, em nome de Jesus. E essa palavra se encontra em Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Querido, Deus é capaz de realizar grandes coisas através de você. Deus, Ele é capaz de realizar coisas grandes e maravilhosas através da minha vida e da tua vida. Ainda que eu e que você, ainda que nós venhamos a nos sentir que nós não estamos preparados, ainda assim, Ele é capaz de realizar coisas grandes e maravilhosas através da tua vida. Independente do lugar que você estiver, independente do lugar que nós estivermos, Ele é capaz. Ele é capaz. Ainda que nós venhamos a olhar à nossa volta, ou venhamos a olhar para os nossos recursos e não temos recurso algum, ou que a situação não está favorável a nós, ainda assim, Ele é capaz de realizar. E Ele quer fazer isso com você. Essa palavra é para mim e é para você. É para você, é para mim, é para aqueles que fazem parte do reino de Deus, é para aqueles que são chamados filhos de Deus, é para aqueles, é para esses. Ainda que nós olhamos à nossa volta e olhamos para nós e dizemos: Deus, eu não consigo porque eu não tenho nenhum recurso, eu não consigo, Deus, porque nada está ao meu favor. Ainda assim, Deus será capaz de usar você, de nos usar, para estarmos executando grandes obras para Ele, para estarmos conquistando grandes coisas em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela nos garante isso. Porque a palavra de Deus, ela nos dá essa convicção. Porque a palavra de Deus nos dá essa certeza. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13 e 14 diz: olha, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Porque é Deus quem efetua em mim e em você tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. E no versículo 14, olha, faça tudo sem queixas, sem discussões. Deus mandou fazer? Então faça. Sem queixa, sem murmuração. Deus, como é que eu vou fazer isso? Sem que eu não tenho nenhum recurso.
Ele não está te perguntando se você tem recurso ou não. Está só mandando você fazer. Deus, como é que eu vou falar? Como é que eu vou chegar até essa pessoa para falar do teu amor? Deus, como é que eu vou ganhar essa família, sendo que eu nem sei falar? Ele não está perguntando para você se você sabe falar ou não. Ele está só mandando você fazer. Então faça tudo. Aquilo que Ele vier a fazer a você, olha, ande nessa direção, caminhe. Olha, você foi chamado para executar essa grande obra que eu estou colocando em tuas mãos. Olha, você foi chamado para conquistar essas grandes coisas a qual eu tenho preparado para você. Querido, então faça tudo sem questionar. Sem questionar. Se você tem, se não tem, Ele não está te perguntando isso. Se você consegue ou não consegue, Ele não está te perguntando isso. O que o pessoal vai dizer ou não vai dizer, Ele não está te perguntando isso. Ele somente está dizendo para você fazer. Então faça tudo sem murmuração, sem queixas, sem discussão, sem confusão. Faça, caminhe. Sabe por quê? Que Ele vai fazer? Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E em Efésios capítulo 3, versículo 20, Ele diz, olha, e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, que atua em mim, que atua em você. Então, querido, o que você precisa para fazer, para executar essa obra a qual Deus tem colocado, tem chamado você para fazer, o que você precisa já está sobre você, que é o poder dEle. O que você precisa para conquistar essa grande promessa que Ele tem prometido a você, já está sobre você, que é o poder dEle. Já está sobre nós. E Zorobabel não se sentia, talvez naquele momento, preparado, estava desanimado, assim como eu e como você, de vez em quando ficamos, diante daquela situação, porque muitos naquela época eram contra a construção do templo, a oposição principalmente da parte dos samaritanos. Os samaritanos, eles chegavam ao ponto, se você for pesquisar direitinho, eles chegaram ao ponto de oferecer dinheiro aos pedreiros, aos construtores daquela época, para que eles viessem parar a obra. Então a oposição naquela época, contra aquela chamada, aquele chamado que Deus havia dado a Zorobabel para a reconstrução do templo, a oposição era grande. Era grande. E esses opositores até mesmo incitaram ao rei da Pérsia naquela época para embargar a obra. Para embargar. E se você for procurar saber, você vai ver que a obra ficou parada num período de 15 a 16 anos. De 15 a 16 anos. E de repente Zorobabel achou que estava tudo bem. Assim como eu e como você está sentado aí no banco, nessas cadeiras, que tem um chamado de Deus para executar uma grande obra para Ele, que tem um chamado de Deus para conquistar grandes coisas, tanto espirituais como materiais, pensamos que Deus esqueceu. Diante das tempestades, das circunstâncias, nos acomodamos. Nos estabilizamos e pensamos que está tudo normal, está tudo tranquilo. Mas Deus manda te dizer, que eu, que você, que nós precisamos sair desse acomodismo, dessa estabilidade que aos nossos olhos está tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Nos levantar a nossa cabeça, abrir os nossos ouvidos e ouvir novamente o chamado ao qual Deus tem nos dado, talvez há anos e anos atrás.
Zorobabel achou que estava tudo bem. A obra havia sido embargada no período de 15 a 16 anos. Então ele achou, Deus já esqueceu. E se acomodou com aquela situação. Se aquietou. Se estabilizou diante daquela circunstância. Naquele período de tempo. Mas de repente, Deus levanta 2 profetas para levar uma palavra de incentivo, para cutucar Zorobabel novamente. Ô Zorobabel, levanta. Eu creio que tem tantos Zorobabel sentados aqui nessa noite, pastor. Tem tantos que se acomodou, se aquietou. Mas nessa noite, assim como Deus usou aqueles 2 profetas, Zacarias e Ageu, para levantar, para cutucar novamente ali Zorobabel, para reanimá-lo novamente, Deus está me usando nessa noite para trazer essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nessa noite para ouvirmos essa história, essa palavra. E nesse texto que nós encontramos, que nós lemos, sobre a vida deste homem, que tinha este chamado para reconstruir o templo, para executar essa grande obra para Deus, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida. Algumas lições. Porque talvez nós paramos no meio do caminho, porque ainda não aprendemos a depender de Deus. Não aprendemos a depender de Deus. Porque às vezes nós paramos no meio do caminho diante das circunstâncias. Porque às vezes nós ainda não aprendemos a depender somente do Espírito de Deus, assim como Deus diz ali no versículo 6, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez diante das circunstâncias, diante das lutas dos gigantes que se levantou, nós olhamos para nós e perguntamos para nós mesmos, puxa vida, como é que Deus me chamou para conquistar isso? Se eu não tenho nenhum recurso financeiro. Puxa vida, como é que Deus me chamou para executar essa obra? Se eu não tenho nenhum recurso, não tenho nenhum apoio de nenhum homem, de nenhum ser humano. Estou sozinho nessa, Senhor. Estou sozinho diante dessa situação. Estou sozinho, ó Deus. Mas aí Deus, neste momento, Ele usa o Espírito Santo para dizer a você, olha, você não depende de nenhum homem, você não depende de nenhuma situação financeira, você não depende da tua empresa, você não depende dos seus bens materiais, você tem que depender somente do meu Espírito. Somente do meu Espírito. Somente do meu Espírito. Oh, aleluia. Quer ser vitorioso? Eu quero ser vitorioso, pastor. Então aprenda a depender somente de Deus. Aprenda a depender somente do Espírito de Deus. Deus entregou essa missão a Zorobabel e disse-lhe que ela não poderia ser feita pela própria força dele. Deus entregou essa missão a Zorobabel e disse para ele, olha Zorobabel, isto não pode ser feito por nenhum recurso humano que está à sua volta, você não depende deles, eu vou tocar no coração deles para que eles tragam, dou o ouro, a madeira que precisar, mas você, Zorobabel, não precisa de ficar dependendo deles, porque sou eu que estou fazendo tudo. Deus nos exorta nessa noite a depender somente do teu Espírito. Porque uma das coisas que nos param, uma das coisas que nos faz parar no meio do caminho,
são esse tipo de espírito demoníaco que às vezes se levantam para soprar em nossos ouvidos, para dizer que você não tem condições alguma, que você não tem nenhum recurso financeiro, que você está só nessa batalha. Mas o Espírito Santo de Deus nos leva até a palavra do Senhor e nos fala que Deus é que está no controle de toda essa situação. De que maior é aquele que habita em ti do que aquele que habita no mundo. De que é Ele quem te fortalece, é Ele que nos fortalece, é Ele quem nos capacita, é Ele que envia os recursos sobre a nossa vida, para que nós possamos conquistar, para que nós possamos executar a obra dEle, é Ele que envia tudo aquilo que nós necessitamos, é Ele que supre todas as nossas necessidades, é Ele que está no controle da nossa vida, e nós precisamos confiar somente nele. Não permita que esse tipo de espírito, que esse tipo de gigante tenha se levantado em nosso meio. Não permita que isso venha te intimidar. Não permita. Confie em Deus, que o mais Ele fará. Confie nele, somente nele. Em Jeremias capítulo 17, versículo 5, a palavra do Senhor nos diz que, olha, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia no seu próprio braço. Maldito o homem que confia na sua própria força. Maldito. Sabe por que Deus nos exorta a este respeito, sobre essa questão? É porque sempre que eu e que você vier confiar em nossos recursos naturais, em pessoas terrenas, no braço mortal, carnal, mortal do homem, nós sempre vamos nos frustrar, sempre vamos nos decepcionar, sempre vamos quebrar a cara. Mas quando nós confiamos somente no Espírito Santo de Deus, quando nós dependemos somente do Senhor, querido, você pode abrir a sua boca e dizer: olha, eu posso todas as coisas porque é Ele quem me fortalece. Eu posso, porque é Ele que me fortalece. Aleluia. E no Salmo 62, versículo 7, olha, diz assim: olha, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. No Salmo 118, versículo 8, olha, é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É a palavra de Deus que está nos dizendo. Outra coisa que nós precisamos aprender, através da vida deste homem, através dessa lição que o Senhor nos ensina, é que Zorobabel estava cansado, desanimado, se sentindo talvez impotente diante daquela situação. Tinha uma montanha de dificuldades, uma montanha de gigantes diante dele, uma montanha de vozes negativas, uma montanha de tempestade diante dele. E eu acho que quando ele olhou, se deparou com tudo aquilo, ele disse: olha, eu não vou conseguir vencer isso. E às vezes nós queremos avançar, mas muitas montanhas se levantam diante de nós, muitos gigantes se levantam diante de nós, muitas tempestades se levantam para nos intimidar, vozes pessimistas se levantam para tentar nos desanimar, nos esfriar pelo caminho. Mas o Senhor nos dá uma palavra nessa noite. Assim como Ele falou, enviou aqueles profetas para dizer a Zorobabel: olha, Zorobabel, está vendo essas montanhas? Está vendo essas montanhas que estão diante de você? Olha, abre a tua boca e diga para elas: quem é você, ó montanha, diante de mim?
Quem é você, ó montanha majestosa, diante de mim? Sabe por quê? Porque maior é o Deus que eu sirvo, maior é o Deus que tem me chamado para executar essa grande obra, maior é o Deus que tem me chamado para conquistar grandes coisas. Quem é você? E talvez, neste momento, eu não sei qual é a montanha que está entre você e aquilo que Deus tem prometido a você, a promessa dele. Eu não sei qual é a montanha que tem se levantado diante de você para te intimidar. Talvez seja financeiro, talvez seja na área da saúde, talvez seja no relacionamento conjugal, na sua família, tudo está se desmoronando e você de repente se aquietou, se acomodou, mas em nome de Jesus o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, olha, abra a tua boca e começa a falar, olha, quem é você, ó espírito de divórcio que tem tentado entrar dentro da minha casa, quem é você? Tu tornará como a planície diante de mim. Quem é você, ó enfermidade que tem se levantado para me atormentar? Tu se transformará em saúde, em abundância sobre a minha vida. Quem é você, ó espírito de miséria, espírito de falência, que tem se levantado para tentar me perturbar, para tentar me desanimar? Tu vai transformar em prosperidade sobre a minha vida. Querido, Deus está nos ensinando isso nessa noite. Deus está nos ensinando. Nós temos que ter essa convicção de que maior é o Deus que nós servimos do que aquilo que tem se levantado para nos intimidar. Nós precisamos focar os nossos olhos para o tamanho do nosso Deus, não para o tamanho das circunstâncias, dos gigantinhos, das tempestades, dos vendavais que têm se levantado para nos intimidar. Nós temos que olhar para o tamanho do Deus que nós servimos, que é aquele que abriu o mar vermelho para que o povo viesse a passar, que é aquele que criou os céus e a terra, que é aquele que chamou você, que me chamou para estarmos conquistando algo grande, que é aquele que chamou você para estar executando uma grande obra para Ele, para estar fazendo algo grandioso para Ele. Nós temos que olhar para Ele. Porque quando nós olhamos para Ele, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, então nós andaremos com a cabeça erguida e dizendo, olha, eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Olha, eu creio que toda a minha casa será salva, porque o Senhor já me deu essa promessa. E eu creio que meu esposo será salvo, que meu esposo será liberto. Eu creio que serei curado, porque a Tua palavra me garante isso, ó Deus. Eu creio, porque maior é aquele que habita em mim. O Senhor é maior. O Senhor é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer vendaval, do que qualquer voz pessimista, negativa, que tenha chegado aos meus ouvidos. O Senhor é maior. E o Salmo 18, versículo 32, o Senhor nos diz que é Ele que nos reveste de força e torna perfeito o nosso caminho. Pastor, estou sem força para enfrentar este gigante. Querido, eu profetizo sobre a tua vida de acordo com a palavra que o Senhor está te fortalecendo neste momento em nome de Jesus. Ele está te revestindo de força, Ele está te revestindo de força e Ele está tornando o teu caminho perfeito em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, oh aleluia. Deus te reveste de força. Deus nos reveste de força. Eu estou tão fraco, pastor. Eu estou sem força para enfrentar isso. Eu estou sem força, já não estou mais suportando. Mas o Espírito Santo de Deus, que tem liberdade, que está presente no nosso meio, está dizendo para mim, olha, eu te revisto de força neste momento. Tu sairás daqui nessa noite revestido com a força do nosso Deus, em nome de Jesus.
E sabe aquela montanha, sabe aquele gigante que tem se levantado para te desanimar, sabe aquela montanha que tem se levantado para afrontar com você? Deus está dizendo que Ele vai tornar o teu caminho perfeito. Ele vai tornar. Talvez você, meu irmão, minha irmã, está aqui nessa noite e está aí abatido, oprimido, não tem desejo de chegar até a tua casa, porque lá só há confusão, mas Deus está dizendo: olha, eu vou te fortalecer, eu te fortaleço, e você vai chegar até a tua casa, e você vai ver que eu mudei aquele caminho, eu mudei aquele espírito de confusão que estava ali, eu estou tornando em abundância ali naquela casa, eu estou tornando em amor ali naquela casa. Você vai sentir prazer de estar ali com o teu esposo, de estar ali com a sua família. Você vai sentir prazer de estar ali no teu trabalho. Talvez ali no teu trabalho pessoas têm se levantado para amedrontar você. Talvez ali naquela empresa pessoas têm se levantado para te dizer que você não é capaz, que você não dá conta. Mas o Espírito Santo está dizendo: olha, eu chamei você para estar ali, para executar uma grande obra ali. Eu chamei você para estar ali, para estar conquistando algo grande. Então dependa de mim, porque sou eu que revisto você de força. E eu estou tornando aquele caminho ali limpo, tranquilo. Esse é o Deus que nós servimos. Mas talvez você está aqui dizendo: olha, eu acho isto impossível, pastor. Eu acho isto muito difícil. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus em Jeremias capítulo 32, versículo 27, o Senhor está dizendo: olha, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Não há. Não há. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Para finalizar, a outra coisa que nós precisamos aprender aqui é proclamar as promessas de Deus. Há poder sobre a nossa vida. Há poder na palavra que há dentro de nós. E essa palavra que está dentro de nós, em nosso coração, nós precisamos abrir a nossa boca e profetizar. As palavras que saem da nossa boca, querido, elas têm um potencial poderoso. As palavras que nós falamos no nosso dia a dia têm um potencial tremendo. E a palavra de Deus, nesse texto que nós estamos lendo, né, o Senhor está dizendo: olha, Zorobabel, ele colocará a pedra principal, lá no versículo 7, ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, querido. Sabe o que é que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Que nós precisamos aprender a profetizar a palavra dele, que nós precisamos aprender a usar essa arma poderosa que ele tem nos dado, juntamente com a autoridade que está sobre a nossa vida, juntamente com o poder que habita dentro de nós. Nós precisamos aprender. Talvez vai ao médico e o médico vira para você e diz que não tem cura. Aí você pega aquela palavra que o médico diz e sai dizendo com a primeira pessoa que você encontra: olha, o médico disse que não tem jeito para mim, que não tem cura, que não tem solução. Querido, não é assim que funciona. Não é assim. A última palavra quem dá ao nosso respeito é Deus. A última palavra quem dá ao nosso respeito é Deus. Então, em nome de Jesus, eu creio que a última palavra quem dá é Deus, e a palavra que Ele lança ao nosso respeito sobre a nossa vida é palavras de vitória. Então, em nome de Jesus, quando você chegar ali diante do médico e o médico dizer que não tem recurso, que não tem solução, querido, erga a tua cabeça e saia marchando em nome de Jesus e diz: olha, eu creio
que terá cura sim, porque eu creio que Jesus ali na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas chagas eu fui sarado, eu fui curado. Então eu creio que a última palavra quem dá a meu respeito é Deus. E que toda palavra do homem venha a ser mentirosa, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira e fiel. Não podemos concordar com aquilo que chega ao nosso ouvido, não. Talvez concordamos com aquilo que chega, algo de negativo, nós pegamos aquilo e além de ouvir, guardar em nosso coração, nós pegamos aquilo e começamos a sair e falar para todo mundo: olha, isso aconteceu, olha, a minha empresa, todo mundo está dizendo que não vai funcionar, que essa área que eu estou, há muito concorrentes, que essa área que eu estou não tem como prosseguir, porque essa área está falida. Querido, não, nós não podemos viver dessa maneira. Nós temos que erguer a nossa cabeça e fazermos diferença o lugar que nós estivermos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos garante que Deus nos fará prosperar, independente do lugar que nós estivermos. Ainda que o mundo todo venha entrar em crise financeira, você vai prosperar. Assim como aquele povo ali no Egito, que apesar de ser escravo, era um povo próspero. Era um povo próspero, um povo abençoado. Nós temos que mudar o nosso vocabulário. Nós temos que mudar em nome de Jesus. Em vez de abaixarmos a cabeça e concordar com as vozes negativas, com as respostas pessimistas, com as respostas negativas, nós precisamos abrir a nossa boca e dizer: não, eu não aceito. Olha para o teu filho, não tem solução para ele, você tem que abrir a boca e dizer: tem sim, porque eu profetizo sobre a vida dele que ele será liberto. Eu profetizo sobre a vida dele que ele será restaurado. Eu profetizo sobre a vida do meu esposo, sobre a minha família, que a minha família é uma família abençoada. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu não aceito as vozes negativas, eu não aceito as vozes pessimistas que têm chegado aos meus ouvidos. Não, eu não aceito, porque eu sirvo um Deus verdadeiro, um Deus fiel, em nome de Jesus. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: olha, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Deus está nos ensinando isso nessa noite, que nós precisamos depender somente dEle, que nós precisamos não olhar para as circunstâncias, e que nós precisamos usar bem as palavras, profetizar a palavra no nosso dia a dia. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, olha: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Vigie, que não saia da minha boca e nem da tua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra pessimista, mas somente o que for para promover a edificação. Vigie. Não deixe se impressionar pelas montanhas, pelos obstáculos que se levantam diante de ti, não. Não permita que situações adversas, negativas, venham te abalar, não. Use a palavra de Deus, use a tua boca profética, use as promessas de Deus que está escrita para nós, que está em nosso coração. Use, profetize. Aonde não há vida, você tem que profetizar vida. Aonde há enfermidade, nós temos que profetizar a cura. Aonde não há harmonia, não há amor, nós temos que profetizar ali o perdão, a reconciliação. Nós temos que profetizar. É assim que funciona. E às vezes nós perecemos neste ponto. Nós perecemos nesta área. Nós perecemos. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo nos trouxe para nos dizer que nós precisamos aprender esses 3 pontos.
que é confiar em Deus, depender somente dEle, não olhar para as circunstâncias e profetizar a palavra. Em 2 Coríntios, para finalizar, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: olha, está escrito: "Cri, por isso falei". Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos. Fique de pé em nome de Jesus e vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Você vai estar neste momento profetizando sobre aquela situação que tem se levantado para amedrontar você.